estudantes do Evangelho, todos que estamos na busca da compreensão da verdade, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a atenção de vocês, o carinho, esse encontro fraterno, todo semestre, toda a região da Serra da Canastra, Piuí, em particular, que nos acolhe, e que possamos verdadeiramente fazer desta hora uma reflexão. Já vamos caminhando por algum tempo com o Apocalipse, né? Agora estamos no capítulo 9, tem 2 trombetas a serem tocadas hoje, a 5ª e a 6ª, e a 7ª ficou para o outro. Aliás, o 10º é a conclusão da 6ª, e aí acho que a 7ª entra no 11º. Vamos esperar. Tem trombeta que não acaba mais, né? Mas vamos ver devagarinho como que é esse processo, não é mesmo? Vamos estudar, nós vamos ler o texto. Todo mundo recebeu? Todos receberam? Então, vamos ler para a gente estar juntinho com o que João Evangelista narrou e está no Apocalipse, no Novo Testamento. Capítulo 9, versículo 1 ao 21. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu das suas bocas.
porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. O texto é longo, não é? Muita coisa. Deus que abençoe para a gente ver o que nós podemos retirar, né, do estudo, que pode nos favorecer com o entendimento. Dentro daquela dinâmica, quando se trata desses gafanhotos, em determinados momentos, alguns comentadores do Apocalipse percebem aqui como se fosse uma profecia falando do avião, né, os gafanhotos jogando todas aquelas bombas e tal. Nós vamos citá-los, mas nós trabalhamos sempre, como o grupo tem acompanhado conosco, um sentido assim mais simbólico, naturalmente muito geral, muito superficial, porque muito texto, muita mensagem, muito conteúdo e pouco tempo. Mas vamos lá, sem lamento, sem reclamação. O quinto anjo tocou a sua trombeta. O quinto mensageiro tocou a quinta trombeta. Cada mensageiro com a sua respectiva trombeta. O anjo é o mensageiro, é o que anuncia. Esse anjo, ele trabalha coordenado com a lei. Ele não trabalha desordenadamente. Ele é alguém que flui, que tem o seu serviço sob o comando dos coordenadores da Terra, sob os coordenadores do Sistema Solar, sob a coordenação de toda a nossa galáxia e de todo o universo, que é regido. Então cada coisa ela tem o seu funcionamento no tempo adequado. Então esse quinto anjo que vai tocar a quinta trombeta, e nós vimos aqui que a trombeta ela é um alerta. O sonido da trombeta ela funciona como um convite, como um alerta, como um anúncio. Quando nós estamos na caserna, estamos matriculados no serviço militar, há o toque da trombeta ou do instrumento que seja, para que ele marque a hora e o que fazer em determinado momento. Nós temos vários toques, né? Quando nós trabalhamos com a igreja tem o sino, e o sino, conforme o repicar do sino, ele anuncia determinada coisa, né? Eu não sei se hoje nós temos todas as informações acerca do sonido do sino, do retinido do sino, dentro daquilo que ele vai anunciar, mas o toque do sino não é um simples toque, ele tem uma mensagem, né? Então a trombeta, ela define uma determinada expressão, fazendo um convite, alertando para alguma coisa, anunciando outra coisa. Então toda vez que tocar a trombeta, é um aviso, um convite, um anúncio. Aqui nesta quinta trombeta, o evangelista diz que viu. Na sexta ele ouviu. São percepções diferentes, são sentidos, mas são percepções diferentes. Aqui ele está vendo, o que ele viu? Uma estrela que do céu caiu na terra. Nós temos conversado e entendido. A estrela é um astro que tem luz própria. A lua, por exemplo, é um astro que não tem luz própria. A luz que a lua emite é uma luz refletida, não é dela, é do sol. Ela simplesmente recebe o impacto e reflete. Um planeta não tem luz própria, ele reflete a luz do sol. Está nos dias, quando olhamos para o ocidente, para o poente, nós vemos uma gigante estrela no céu, né? É a estrela de Júpiter. Aliás, é o planeta, desculpa, não é estrela, é o planeta Júpiter. Como é que diferencia? Todo mundo sabe, mas nós temos que dizer. A estrela é aquele astro que pisca. Quando olhamos, ele está piscando. Tem amarelo, tem vermelho, tem um azulado, tem umas brancas. O planeta não pisca. A luz é estática, ela não pisca. Então esse é o planeta. Júpiter é um planeta maior do nosso sistema e agora está visível no céu, gigantesco, não é? Então é só olhar para a noite, no início da noite,
nós vamos vê-lo no poente, em direção ao poente, né? Agora aqui não, foi uma estrela. Agora, estrela também pode representar, já que tem luz própria, o Espírito, porque o Espírito é uma luz, uma centelha, um clarão, uma chama, conforme na codificação espírita nos apresenta. Toda a estrutura religiosa apresenta os homens santos com uma auréola de luz na sua cabeça. Essa luz está definindo o seu grau de espiritualidade, o seu grau de maturidade, de crescimento espiritual. Ele tem luz nele próprio. Os que ainda não atingiram a condição de santidade, né, ou de angelitude, somos espíritos ainda sem aquela luz tão potente para irradiar, né? Tem uma luz muito íntima, muito pessoal, sem que ela irradie. Aqui não, aqui nós temos uma estrela que do céu caiu na terra. Essa queda não quer dizer necessariamente uma queda negativa, porque é uma descida até a terra, e ela vai coordenar uma série de atividades aqui, porque é preciso permitir que os acontecimentos se deem, e aqueles que gerenciam os acontecimentos, não necessariamente eles estejam patrocinando o mal, mas estão permitindo, porque é necessário que venham à tona todos os ingredientes da negatividade, porque se não vier à tona, nós não corrigiremos nunca, não é? A moral da idade da era vitoriana, século XVIII, era uma moral muito esquisita, né? Ou seja, se ninguém descobriu o erro, não tem problema, você pode fazer o que quiser, desde que faça debaixo dos panos, escondidinho, ninguém sabendo, não tem erro, não é? Hoje não, nós vivemos um período em que a moral, ela exige que venha à tona toda a sujidade, para que uma vez vindo à tona, possa ser naturalmente tratada, naturalmente, não é? Curada quando possível, atenuada, eliminada, dependendo da circunstância. Então essa estrela, ela desconecta do céu, nesse sentido, e conecta na terra. Ela desce do céu até a terra, deixa os ambientes espirituais mais superiores e vem à terra no campo operacional. Então tem uma vinculação com a terra, uma desconexão processual, mantém ligado, né? Jesus diz assim: só subiu ao céu quem desceu do céu. O Filho do Homem está no céu. Então entre descer e subir há uma permanência, porque o processo não é dimensional, não é espacial, o processo é consciencial, né? Nós podemos sair da casa de um afeto e estar a milhas de distância e permanecer ligado, certo? Então o fato de sair não quer dizer que perdeu a conexão consciencial, é uma conexão temporal, desconexão temporal, uma desconexão de presença física, mas conectado consciencialmente. E essa estrela, ela tem uma função a executar, uma função desafiadora. Aliás, todas as funções são desafiadoras, né? Cada qual de nós tem a sua função. Imagine um auditor fiscal. Um auditor, quando ele vai a determinado órgão, ele vai com a chave do poço do abismo, porque se o órgão lá não tiver agido com correção na documentação, vem à tona, vem escorpião, vem gafanhoto, vem tudo, não é? Claro, o auditor, a função é uma estrela que sai lá da sua auditoria e vai àquela empresa, àquela instituição para fazer naturalmente a fiscalização. Nós estamos aqui no período, e esse principalmente que tem até data, nós vamos dizer, todos eles têm, mas está no mesmo contexto, mas esse tem a data e nós vamos ver aqui mais à frente. Foi com uma função. Qual que era a função? Foi lhe dada a chave do poço do abismo. A chave, questão chave. A chave é um instrumento que abre, no nosso caso, mais especificamente, portas. A porta é uma estrutura dentro da estrutura maior, que é a casa ou qualquer edificação. A porta é uma estrutura que permite passagem, entrar e sair, permanecer, deixar algo de fora, ficar com algo dentro, não importa, tem chave. Então a questão chave é uma questão importante, porque uma janela, por exemplo,
ela só nos dá perspectiva. Quem entra pela janela é ladrão, ou o dono da casa quando esqueceu a chave, né? E ele pode ser confundido, dependendo do tamanho da casa, ele não entra não. Se tiver grade, ele não entra mesmo, né? E nem sai. Então aqui foi dada a chave. Mas de onde? Do poço do abismo. Um poço, quando nós falamos da água, especificamente da água, a água na Bíblia e em toda a tradição espiritualista humana, a água tem uma matriz. Ela pode ter outros desenvolvimentos, mas a matriz é a emoção. No nosso campo simbólico, emoção. A emoção caminha para os sentimentos. Então nós temos uma fonte natural. Por exemplo, aqui na Serra da Canastra nós temos algumas fontes. Tem um fundamental, que é do principal rio brasileiro, um dos principais rios brasileiros. Essa fonte é da natureza. É uma fonte que cria um pequeno regato, um rego, depois um pequeno regato, um córrego, daí a pouco um rio e deságua no oceano, no mar. Então cada nível de qualificação do ajuntamento de águas é uma dimensão, uma estrutura. Nós temos a fonte, que é o nascente, inestancável. Operacionalmente, vez por outra, volta a funcionar, mas ela continua sempre. E aí tem todo o fluxo das águas, até atingir o mar, que representa uma síntese ou a substância no seu estado completo. Mas um poço, ele não é natural. Um poço, ele é construído por mãos humanas. Se o homem não cavar a terra, não haverá o poço. Ou se um animal, mas o animal não faz um poço profundo, os homens fazem poços profundos, né? Poços profundos, uma cisterna, um poço de qualquer maneira, dependendo da profundidade das águas, ou da nascente, ou da mina. Nós temos com 8 metros, com 10 metros, com 20 metros, não importa, mas o poço é uma atuação humana, ela não é da natureza, mas ela produz a mesma água. Então veja, quando se fura um poço, defronta-se em dadas condições com a água. E o poço no Velho Testamento, ele é extremamente importante, porque aquela sociedade vivia num contexto quase que desértico e precisava de água. Todos nós precisamos. Então, onde iam os patriarcas, eles furavam um poço para poder estabelecer ali a sua tenda e permanecer por um tempo, e assim sucessivamente. Agora ele tem a chave, não é o de um poço de água, é o poço do abismo. O que é abismo? Quando nós falamos a palavra abismo, cada qual de nós pode ter uma leitura, cada qual de nós pode ter um arquétipo de entendimento de um abismo, mas geralmente a nossa mente é levada para o inferno. As ideias que tínhamos lá no tempo dos pagãos e depois do tempo da igreja, depois com Dante Alighieri, quando escreve a Divina Comédia, no sentido do abismo, do inferno, que é um afunilamento para dentro da terra, com camadas onde nós teríamos ali lugares de expurgo e de punição. Essa é uma ideia. O abismo pode corroborar naquele buraco profundo, que não tem nada a ver com o inferno agora, mas um buraco profundo, um abismo. Tem abismos mais relativos e abismos mais profundos. Cada um de nós pode ter o seu abismo particular, não é? Cada um de nós pode ter a imagem de um abismo conforme as marcas que traz historicamente. Ele tinha a chave do abismo. Mas nós queremos trazer esse abismo aqui, não preocupados com o inferno e nem preocupados com o buraco. Aliás, antes do que é que nós queremos falar, é comum, em determinados dias, à noite, termos algum sonho e em determinado momento nós precipitarmos, parece estar caindo num buraco, né, no abismo. Até gela, não é mesmo? Dá um susto, pode acontecer. Isto é o retorno do espírito ao corpo, e esse impacto, às vezes, conforme a conexão, conforme o retorno, ele pode produzir essa percepção, essa sensação, que é uma queda dimensional. Nós estávamos numa estrutura dimensional espiritual, e depois temos que voltar para a estrutura corporal que está na matéria, e essa dimensão espiritual transitada rapidamente, que estava correndo de alguma coisa, fugindo de outra coisa, né?
A gente está sonhando com determinadas coisas esquisitas, às vezes parece ter um bicho correndo atrás da gente, né? E a perna fica parecendo queijo derretido, né? Você começa a correr, a perna está derretendo, e a gente acaba caindo, né? Cai no buraco, cai no abismo. Pode ser, são sonhos. Mas aqui nós queremos ver esse abismo como a estrutura que os estudiosos da mente têm chamado de subconsciente. É a parte do inconsciente que é o passado de todos nós. O subconsciente, esse é o abismo. E é preciso ter a chave do subconsciente, ou do inconsciente passado, vamos chamar assim, né? Tanto faz, que vai aparecer aqui algumas vezes. E esta chave do abismo, do subconsciente, ela é fundamental vir à tona. O Espírito Santo Agostinho, ele nos orienta no Livro dos Espíritos a fazermos a revisão diária, o autoconhecimento. E o trabalho do autoconhecimento é uma busca de encontrarmos naquilo que foi feito do dia a dia, coisas positivas e negativas. E à medida que aprendemos a fazer o trabalho de uma revisão de um dia, nós precisamos aprender a fazer de um ano passado, de um lustro, período de 5 anos passados, de uma década, até o nascimento. É preciso resgatar. E mais ainda, em tempo oportuno, nós conseguiremos fazer uma revisão nas nossas vidas passadas. Quando nós desencarnamos, isso é comum. Quando desencarnamos no mundo espiritual, nós fazemos revisão em várias vidas, em vários períodos de tempo do passado. Então é preciso ter a chave deste poço, deste abismo, porque se eu não reconciliar com o meu passado, com a minha história do passado, possa ela ser positiva ou negativa, não importa, mais das vezes é negativa, eu não consigo avançar. Porque neste passado, se foi vivida uma história negativa, nós temos muita culpa, muita vergonha, muito medo, muita questão psicológica, traumática, rígida, coagulada. E esses elementos, núcleos estagnados, eles são, esses núcleos estagnados, impeditivos a uma liberdade funcional no agora da vida, no presente. Então é preciso voltar ao passado. Então a sexta trombeta, a quinta trombeta, ela define para nós imergir, mergulhar dentro de nós mesmos. Quando Sócrates visitou o templo de Delfos, ele viu escrito a frase, uma das mais famosas, e lá estava escrito assim: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, nós fizemos incorreto, né? Desde Sócrates, nós queremos conhecer o universo sem conhecer nós mesmos. Aí o pessoal faz as brincadeiras. O homem encontrou o caminho da lua e não encontrou o caminho da lata de lixo, né? Porque às vezes nós pegamos a lata de lixo, joga no lixo e joga no chão, não é? Então nós encontramos o caminho exterior, mas não encontramos o caminho interno. E o Sócrates nos ensina, Santo Agostinho repete isso, nós temos que conhecer o caminho interno dentro de nós, para poder descobrir o caminho exterior diante da vida. Eu digo, eu conheço você, eu te conheço, sei quem é você. Sabemos não, nós não nos conhecemos, porque quando nós nos conhecemos plenamente, nós poderemos dizer que conhecemos o outro. Por agora nós sabemos de alguns aspectos, de algumas atitudes que o outro fez, e ainda assim a nossa percepção é deficitária, né? Então esse abismo aqui, a chave do poço do abismo, é um instrumento que nos ajuda, a técnica, para abrir a porta da própria intimidade e descer a essa intimidade mais profunda, para encontrar os núcleos estagnados, que tem gerado hoje determinadas fobias. Quando nós estudamos as fobias, a fobia, ela não acontece por acaso. Uma fobia, ela tem inevitavelmente uma matriz pregressa, sem dúvida. E se nós não encontrarmos nesta vida uma matriz que justifique aquela fobia, naturalmente ela está mais recuada. E uma fobia às vezes é uma questão esdrúxula. Nós olhamos uma lagartixa e temos um pavor, mais do que aquele asco natural, mas um pavor, um estado de pânico, uma pequena crise de pânico,
tem algo ali, porque a lagartixa não tem essa possibilidade, né? Ela não faz isso com todas as pessoas. Se alguém tem isso, ou qualquer coisa, um inseto qualquer, ou qualquer cena, qualquer que seja o objeto, nós temos ali uma fobia com uma questão mais complexa, e é preciso buscar onde estão as causas para poder decodificá-la, né? Diluí-la, e isso é fundamental, né? A experiência humana vai nos ajudando gradualmente a encontrarmos estas equações. O primeiro plano do nosso estudo começa assim. Segundo versículo, vamos caminhando, né? E abriu o poço do abismo. O que vai tirar de lá de dentro? Você imagina aquele quarto, né, do porão da casa, que tem muito tempo que a gente não mexe lá, e aí a gente resolve fazer uma faxina. Não vai ter coisa boa lá não, né, gente? Vai ter, mas não é tão fácil assim. Primeira coisa que nós vamos defrontar é com teia de aranha e poeira, porque teia de aranha, até mesmo na nossa casa que nós transitamos diariamente, a aranha dá um jeito, em 15 minutos de descer uma teinhazinha lá, não é? Tem aranha para todo canto. E a poeira, quem é aficionado com a limpeza não pode deixar a janela aberta e deixar o sol entrar, porque você acaba de passar o pano, vira as costas, quando olha novamente, a poeira está lá, não é? Principalmente nas cidades atuais, em qualquer época, né? Porque quando não tinha asfalto, tinha terra, não é? Então, o que acontece quando abre o poço do abismo? Tanto no plano, nós podemos avaliar historicamente, quanto no plano psicologicamente, claro, né? Os dois planos estão aqui, nós queremos mais no campo psicológico, o simbólico, imediato, mas também no plano histórico, né? E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com a fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então vamos ver os símbolos. Abriu, primeira questão, né? Abriu o poço, é abrir o inconsciente, é possibilitar sair de lá. Imagina, por exemplo, uma cena onde eu tenha como planejar cuidadosamente cada atitude. Esta cena está sob o meu domínio. Eu consigo ordenar, eu vou chegar a tal hora, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, fazer aquilo. Posso planejar e organizar. Então aqui nós temos as linhas das ações inteligentes humanas. Mas existem determinadas cenas que eu sou defrontado com elas imediatamente, sem nenhum planejamento prévio. E esta cena, ela provoca uma reação. A reação é sempre espontânea, instintiva, é uma pulsão, um hábito. E aí sai coisas, às vezes, gestuais, palavras, né? Em que nós às vezes sentimos até envergonhados depois que fez, né? Porque nos pegou de surpresa, são reações. Então quando abre a chave abre o poço do abismo, vem coisa mesmo, naturalmente, sai até um palavrão às vezes, né? Sai agressividade, nós estamos no trânsito, não é? Alguém nos dá uma fechada, nós estamos no mesmo trânsito pedestre, alguém passa muito rápido, esbarra a roda na água, a água projeta na nossa roupa, e a gente estava indo para uma festa, e nós ficamos tão felizes, não é? Então, a reação que surge é uma reação, e se abriu o inconsciente, não é? Ou então, quando a gente vai resolver passar a limpo, né? Discutir a relação e passar a limpo determinadas coisas do passado, histórico. Nós olhamos a história da humanidade, quanta coisa negativa, não é, gente? Quanta coisa negativa, mas ela está lá, é preciso olhar para corrigir, porque se eu não conseguir encarar um passado negativo, eu não avanço. Então, quando ele abriu o poço, né, que é possibilitar sair do que está lá dentro, lembrando que o poço é uma fonte inestancável, ela sempre vai fazer emergir coisas, né, e é preciso tirar tudo de ruim até ficar limpo para poder ser usado adequadamente, né? Subiu fumaça, uma fuligem, uma névoa. A fumaça que sai do poço do abismo é como aquela fumaça de uma grande fornalha,
nós vamos dizer aqui que essa fumaça são as emoções desequilibradas, conflitantes, as desarmonias. Nós vamos para uma festa e alguém fala, ó, fulano vai estar lá. Então eu não vou. Se não for, eu não vou. Quer dizer, abriu o inconsciente. Não é? Quando nós temos que encontrar povos guerreiros, os que dominaram os dominados, quanto conflito. Não é? A França e a Alemanha, até hoje, ela tem conflito, que não está totalmente cicatrizado. Hoje, no politicamente correto da civilização, eles precisam movimentar um equilíbrio relacional, mas há sempre um estranhamento entre a França e a Alemanha, que no dizer de Emmanuel repete o estranhamento que nós encontramos na própria Grécia, em Esparta e Atenas. Então são elementos que vão se repetindo ao longo do tempo. Quantas vezes nós mesmos, na nossa família, temos determinados estranhamentos? Então esses conflitos emocionais são a fumaça, porque a fumaça é uma fuligem, uma névoa que tampa, de certo modo, a percepção clara. Né? Se nós estamos viajando, por exemplo, à noite ou pela madrugada e tem neblina, tem névoa na estrada, nós não chegamos quase nada do outro lado. Toda cautela necessária, porque pode acontecer um acidente. Então essa fuligem, essa névoa, ela representa as emoções que nos impedem de ver com clareza o campo da vida. Se nós estamos irritados com determinada coisa, determinada pessoa, qualquer coisa que ela falar soará como se fosse uma acusação contra nós. E aí nós brigamos, porque não está estabelecido ainda o perdão. Tem muita fumaça saindo da grande fornalha. Vem quente que eu estou fervendo. É assim que a gente fala às vezes, né? Estou bravo. E quando ele fica nervoso, o sangue sobe, a cara fica vermelha mesmo, parece que está pegando fogo, né? E a jugular, ela distende, não é mesmo? Passa sangue à vontade ali, para alimentar a fúria, né? Então nós podemos pensar que essa chave é justamente esse acesso espontâneo e automático que o nosso inconsciente ou que as forças do passado têm no presente. Logicamente, nós estamos vendo aqui que os elementos da vida estão aí para nos ajudar, não é? Outrora, nós tínhamos as linhas da confissão. Nós cometíamos um determinado erro e aí nós procurávamos, conforme a religião, um sacerdote e confessávamos a esse sacerdote. E conforme o peso daquela confissão, o sacerdote determinava determinadas práticas para podermos quitar com aquele erro, reconciliar com ele e prosseguir a vida, não é? Depois do século XVI, a partir do movimento da Renascença, abriu-se um outro horizonte, não eliminou o primeiro e abriu-se um outro, que é o serviço da terapia. A terapia do psiquiatra, a terapia do médico, especificamente do médico, do psiquiatra em particular, da psicologia e das várias formas terapêuticas, onde alguém pode ir ali, não no foro religioso, mas agora no foro de ciência, e expressar a conjuntura da fumaça que sai do poço do abismo e poder terapeuticamente reordenar as próprias emoções. Às vezes determinada medicação ajuda no contexto inicial e o próprio movimento de confissão, de expressão, abre um alívio depois da primeira catarse, uma ressignificação e uma melhoria no plano operacional, né? Fazendo uma reconciliação com o passado. Então nós temos aqui esses elementos que estão em evidência na atualidade. Começou isso no século XVI, 17, 18, século XIX, emergiu com muita força, com muito vigor, e hoje está em andamento na Terra, nesse processo, né? E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. O sol é uma estrela que tem vida própria, luz própria, vida não, luz própria. O sol é a fonte de vida do nosso sistema solar. O sol representa a maior fonte material de energia do nosso sistema. Para o nosso planeta, o Sol é o rei, para todos do nosso sistema solar, mas para nós ele é o rei. O Sol, ele é um símbolo. Nós já falamos aqui, a própria Bíblia diz lá, Deus é o Sol, né? O Cristo é o Sol, né?
O Evangelho é o sol, a verdade é o sol, o amor é o sol. Então o sol é aquela força que tem vida própria, força energética própria. Está em Deus, a instância maior. O sol representa, né? Os egípcios tinham uma divindade que era Amon-Ra, colocada no sol. Os nossos indígenas tinham aqui o deus do sol, acho que é Tupã, se eu não estiver enganado. Tupã era o sol, era o deus para os índios. Ou seja, nessa correlação, a fumaça escureceu o sol, obnubilou a manifestação. Então nós sabemos, se tiver uma nuvem, ela entra entre nós e o sol e ela impede a visualização do sol. Ela pode até de tal maneira estar colocada que ela faz aquele momento que estava muito calor devido ao sol tornar-se muito frio, não é? Porque dependendo das condições da nuvem ou da fuligem dessa fumaça, ela pode obstruir de tal maneira os raios solares que cá nós sentimos uma sensação térmica friorenta muito grande, né? Aliás, hoje deu uma pequena fuligem entre nós e o sol, não é? E esfriou um pouquinho, não é mesmo? Só de estar sentindo frio. Não sei se está tão frio assim não, mas esfria um pouco, né? Agora, então o sol seria isso. Se nós pensarmos que a negatividade da emoção, a negatividade da ira, do medo, da violência, da vingança, do sensualismo, são emoções desequilibrantes que vão emergindo do poço, estão presentes aqui, elas colocando essa fuligem entre a verdade, entre o Cristo, entre o Jesus, entre o amor em nós, ela gera naturalmente um esfriamento do nosso amor espiritual, ela gera um esfriamento da nossa relação com Deus. Nós temos hoje uma sociedade que muitas vezes ufana de dizer que não acredita em Deus em alguns aspectos, e muitas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, mas o nosso comportamento é de quem não acredita em Deus, que o que vale é o comportamento, não é a conversa, né? A palavra nós podemos até dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas na conduta muitas vezes nós deixamos a desejar. Ou seja, essas são as fuligens que emergem do inconsciente e que empanam a conexão criatura-criador. Porque o ar, a palavra ar em grego é pneuma. Pneuma significa espírito, vento, sopro, espírito, alma, né? Virtude. Então, escureceu por esses elementos que eu deixei emergir do inconsciente, escureceu a minha relação com Deus, com o bem, com o amor, com a verdade, com a luz, com o brilho, e escureceu a mim mesmo, espírito. Isso chama conflitos existenciais. Quando o existencialismo emergiu no cenário do mundo, o primeiro grito existencialista atual, ele foi feito na Dinamarca, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard era de uma família tradicional luterana, e ele, em determinado momento, em não conformidade com a religião do pai, ele transfere para o catolicismo, e aí depois, não conforme, ele torna ao protestantismo. E o Kierkegaard, ele vai escrever livros sobre o existencialismo, entendendo a Bíblia, buscando no Velho Testamento o entendimento, e ele abre um panorama gigantesco de entendimento da vida pelo existencialismo espiritual. Após ele, vários vieram, mas o existencialismo do Kierkegaard sofreu uma ruptura quando o existencialismo da década de 60, 50, 40 começa a trabalhar juntamente com o materialismo. E aí nós temos em Jean-Paul Sartre uma figura ícone, onde divorcia completamente do espiritual e passa a conectar somente com o material, gerando uma única saída para o ser humano que tivesse em conflito: o suicídio. Não tinha outra expressão. O principal escritor da literatura alemã é Goethe. Goethe escreveu uma obra gigantesca, o Fausto.
E nessa obra do Goethe, ele faz o encontro entre Mefistófeles e o homem. E o homem, para adquirir as suas coisas, faz um acordo, um pacto com Mefistófeles. Representação maligna, espiritualmente maligna. Mas lá no final do livro, ele coloca o personagem numa encruzilhada tão complexa que a única coisa de saída que ele pôde ter foi o suicídio. O principal escritor alemão. Allan Kardec evocou o espírito do Goethe. Está na Revista Espírita. Allan Kardec pesquisou tudo, né? E conversou com o Goethe. Ah, está aí no mundo espiritual? Está bem, tranquilo. E a sua obra? O que você fala do Fausto, da obra, né? E aí o Goethe diz assim, olha, foi um ponto complexo, ponto negativo. Eu não tinha outra visão. E aquilo me ressoa negativamente até hoje, porque muitos jovens existencialistas, muitos jovens ufanistas às vezes, utópicos às vezes, que leram a obra, que era a principal, obra da academia, diante dos conflitos que detinham, a solução que eles encontraram era o de suicídio. E muitos suicidaram devido a esse livro. Goethe faz uma autoavaliação. Logicamente ele deve reencarnar para reconduzir, não é? Aquilo que ele escreveu de um jeito, ele vai dizer agora o oposto do que ele disse antes. Graças a Deus ele também é uma metamorfose ambulante, não é? Todos nós precisamos ser, porque falamos coisas outrora que hoje nós não queremos mais falar, não é? Queremos mudar o roteiro. Então, para a gente ver o seguinte, o suicídio, se eu não estiver enganado agora com as estatísticas, que ela tem mudado constantemente, mas hoje a quarto tipo de morte no mundo é por suicídio. Existe um acordo para não se divulgar tanto o suicídio, porque, espiritualmente dizendo agora, o suicida, ou a onda suicida que repercute de determinada pessoa, ela é uma onda muito insinuante, que ela atinge aqueles que estão em conflito emocionais, psicológicos, os vários transtornos, com tendências imputando e aumentando, agravando tendências suicidas. Se nós colocarmos o suicídio indireto, tipo que André Luiz viveu, o suicídio passa para o principal tipo de morte no mundo. Os países do norte têm um alto índice de suicídio muito grande, e na juventude o que é pior, não só agora por causa do Goethe, né, por causa da obra, mas por causa de uma ideologia do existencialismo, que seria esse processo da desconexão com Deus, da desconexão com o espiritual e do obnubilar da consciência espiritual em nós próprios. O ar e o sol são dois símbolos que estão colocados aqui. Pois não. Isso é uma dúvida, você pode dar tempo? Fala aí, claro. Quando eu o Goethe, professor do Goethe, nós reencarnamos e desencarnamos desde Jesus para cá, pelo menos umas 8 vezes, estou correta? Depende, não, em 2000 anos nós tivemos mais de 10 vidas às vezes, né? Mais de 10 vidas? Agora nós vivemos muito. Antigamente vivia 30 anos, 40, morria e voltava de novo rapidinho. Dessas 10 vidas? Ou mais. Vamos supor que 3 foi consciente, não foi reencarnação compulsória, certo? Vamos supor. Certo. Por que nós reencarnamos e desencarnamos? Hoje estamos aqui em 2015, nós não temos uma consciência, a sua opinião, o que você acha? Nós ainda não temos uma consciência, igual por exemplo, Goethe que escreveu um livro, ele disse que não sabia, não tinha essa consciência. Por que nós ainda não temos essa consciência mais clara de, não vamos dizer da reencarnação, mas de uma vida espiritual assim, uma vida mais clara, uma vida mais sem... Entendi. Na verdade, nós não tivemos vidas conscientes e vidas inconscientes, não. Nós estamos num processo de evolução. A cada encarnação nós melhoramos um pouco. Mas nós não vamos para o plano espiritual? Vamos. Não temos consciência lá? Mas lá nós não temos o corpo físico, né? Lá não tem matéria física. Tem o perispírito, que é uma matéria muito rarefeita, que não impede a nossa visualização de nós mesmos. É a grande surpresa na hora que a gente chega no mundo espiritual. Aqui nós vamos ver o que é ainda, quem quer morrer e não morre, né?
A grande surpresa é chegar no hospital e falar, não, a vida continua mesmo, meu Deus do céu. Porque a gente achava que morria e acabava. Não existe isso, não acaba nada. Nem o corpo, porque o corpo decompõe e vira adubo, né? E vira material orgânico para a vegetação. Então, nós estamos conscientizando. Jesus, quando aqui esteve, ele veio com ele um grupo de espíritos, um grupo de pessoas que trabalharam com autoconhecimento. Mas a grande multidão não compreendeu. Aquela multidão somos nós hoje que estamos começando a compreender. O mundo caminha para uma claridade mental muito grande, está caminhando. Isso nós estamos falando aqui, você imagina a ciência, o quanto avanço que ela teve, o quanto que a ciência tem obrigado a religião a rever os próprios processos, não é? Então a religião e a ciência são duas asas que estão aos poucos dando as mãos, aos poucos, muito timidamente, igual quando o casal depois de 10 anos brigado, eles começam a reconciliar, não é? Reconciliar não é tão simples assim não, né, gente? Não é tão fácil. Então essa reconciliação está acontecendo, então nós estamos aprendendo. E quanto mais nós clarearmos a nossa mente, tirar essa fuligem, melhor para nós, tá? Então é aperfeiçoamento. E vamos pedir a Jesus para a gente estudar muito agora, porque na próxima encarnação nós estamos querendo ser mais conscientes ainda. Porque a nossa encarnação nessa aqui, nós estamos começando a despertar, né? Vamos lá, continuando para a gente ver que talvez isso tudo vai ser falado. E da fumaça, aí começam as complicações, né? Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui nós temos a fumaça, continua, gafanhoto e escorpião. Os provérbios, nós lemos aqui hoje à tarde, os provérbios dizem assim, lá no provérbio 30, 27, Velho Testamento: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos, todos saem e em bandos se repartem. O que está falando aqui? Não tem rei, não tem hierarquia, cada um por si e Deus contra todos, é bando. Nós precisamos começar a aprender ou a deixar de andar em bandos e começarmos a viver em grupos, deixarmos as hordas, né? Deixarmos aquela vida ao Deus dará, para encontrarmos organismos hierárquicos nos quais nós nos coordenamos, né? Por isso Jesus falou sempre reino. Reino pressupõe toda uma hierarquia. Reino tem o rei, tem a rainha, tem os príncipes, tem os vassalos e tem todo mundo ali na hierarquia, cada qual numa função, né? No reino de Deus, as funções não são estáticas e fechadas, são funções dinâmicas e que alteram. Na função do homem, o reinado aqui na terra, rei, vassalo é vassalo, né? Um vassalo não vira rei de jeito nenhum. Se ele quiser casar com a nobre, eles matam ele, não deixa mesmo, né? Mas no reino de Deus não, né? No reino de Deus pode. Então o gafanhoto, né? Ele tem várias expressões. Aqui alguns querem entender aqui que foi o avião, tal. Não vou entrar nesse mérito agora não, né? Mas o gafanhoto, ele tem uma expressão de onde ele atua, onde ele ataca, no vegetal que ele ataca, ele consome tudo, né? Ele devora tudo, é destruidor. A emoção, quando ela atinge esse grau de hedonismo, de individualismo, de eu não quero nem saber do outro, egoísmo, ela é destruidora, altamente destruidora, não é? Se nós entramos num relacionamento de forma hedonista, o outro vai sofrer conosco, não é? Se nós entramos num relacionamento de forma egoísta, só aproveitar, o outro vai sofrer muito, vamos destruir, vamos surrupiar tudo, né? Vez por outra nós vemos nas mídias as pessoas reclamando de um sócio, de um companheiro, né? Do marido, da esposa, de alguém que entrou negativamente, ou seja, aquilo que era a obnubilação, né? Virou agora uma expressão mais complicada, que é o gafanhoto, que é um consumir exageradamente aquilo que poderia produzir. Mas esse gafanhoto ainda vai ter mais coisa para fazer, vamos falar dele daqui a pouco, né? O que acontece quando o subconsciente abre as emoções em multidão, as emoções desconfortantes e desequilibradas, né? Gera muitas ilusões, e esses conflitos
nós vamos chamá-los das patologias, tanto neuróticas quanto psicóticas, podendo chegar aos casos da perversão, que é um elemento, né, um psicopata, um sociopata, num outro nível, né? É a destruição mais completa, ou mais complexa, diante da vida. Então nós vemos assim, na atualidade, desde a década de 50, foi no pós-guerra, até hoje, o quanto que todas essas patologias que afetam o sistema emocional e que afetam o sistema mental mais intensamente, têm ganhado espaço no dia a dia da coletividade. Se nós pudéssemos imaginar que todas as pessoas que usam parassem de tomar um ansiolítico, um antidepressivo ou um antipsicótico, seria uma loucura viver, porque é um fenômeno coletivo hoje de utilização de medicações, né? Por que isso? Nós estamos vivendo um momento em que a nossa mente cerebral não dá conta de filtrar tanto desequilíbrio emocional na alma mais profunda, e isso gera uma dificuldade existencial. Então nós estamos num conflito existencial, mas agora está agravando na destruição mais complexa. E aí nós já falamos do suicídio, mas só vou voltar porque vai repetir lá na frente os problemas da depressão, o quanto que a depressão imputa às vezes o desejo da morte, a fuga da vida no primeiro plano e o desejo da morte no segundo plano. O quantos quadros de suicídio são gerados devido a uma depressão, a uma esquizofrenia, a algum elemento tanto no sistema emocional quanto no sistema mental. Então aqui são os gafanhotos nesse sentido, estamos vivendo isso. E no nosso caso aqui, para justificar, nós pegamos o livro Os Mensageiros de André Luiz. Ele escreveu esse livro em 1943. Lá no mundo espiritual, um companheiro, um instrutor chamado Telésforo, ele faz uma preleção e ele vai dizer justamente isso: com esta encarnação em massa de espíritos para o planeta. Lembra, em 1950 a população da Terra encarnada era de 2 bilhões e 400 milhões. Nós chegamos hoje, no ano 2015, com 7 bilhões e 600 milhões. Então, nós temos assim, em cerca de 65 anos, nós mais que triplicamos a população encarnada na Terra. E o desequilíbrio é gritante, está todo mundo vendo, né, gente? Drogas, violência, esses surtos emocionais, mentais, né, que são os gafanhotos que estão chegando. E continua ele, né? Vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como os escorpiões, como tem os escorpiões na terra, né, ou da terra. O escorpião é um ser primitivo, ele é do tempo dos dinossauros. Ele sobrevive, é o símbolo, né? Quando o Apocalipse usa o símbolo, ele está querendo mostrar para nós a ancestralidade ou a antiguidade de uma onda. O escorpião, então, é um ser primitivo, primário, antes do homem existir, tinha o escorpião e continua até hoje, escorpião e barata, que eram seres que já precisavam ter sido eliminados do planeta e não foram, porque a nossa onda mental agora os vitaliza. Mas o escorpião, quando o escorpião pica alguém, o veneno do escorpião produz, como diz aqui mais à frente, determinados tormentos, determinadas febres, e pode ter aí uma série de expressões, né? Chegando, às vezes, pode chegar até a morte, dependendo da intensidade do veneno ou qualquer outra questão. Não sou especialista em escorpião, não, mas o escorpião pode produzir uma intoxicação gigante no organismo. Então, o gafanhoto vai fazer isso. E a nossa intoxicação maior que tem é obnubilar a nossa mente, né, gente? Obnubilar a nossa mente. A psicose é o grau mais profundo de adoecimento do ser. Segundo os estudiosos que trabalham no sistema emocional, né, psicológico, emocional e físico, a pele é a doença mais superficial, é a mais leve. Quando entra para os órgãos internos, ela começa a aprofundar, mais difícil. E quando vai chegando nessas dificuldades maiores, nós nos deparamos com o câncer ou com outras expressões mais graves, que avassalam e matam o corpo rapidamente. E no plano emocional nós vamos ter as doenças do corpo,
depois nós chegamos à doença do sistema emocional, do sistema do perispírito, que são as neuroses, chamadas neuroses, né? E depois nós chegamos no campo mental, que são as chamadas psicoses, onde é uma cisão da mente, ela desconecta completamente, ou abre o inconsciente inteiro, e a pessoa tem alucinações, tem delírios, e tem outras expressões nesse nível, né? Uma questão mais grave. Afonso, as doenças da mente, elas são no corpo ou somente no espírito? Não, elas estão no espírito e manifestam por um corpo que não dá conta de digerir completamente a lucidez, e aí é uma conjugação, tá? Só que você não encontra, quando é uma doença funcional, você não encontra uma lesão cerebral, não. Entendi. Ela está no perispírito, entende? Então aí é muito difícil. Por isso que o tratamento dessas doenças, hoje tem avançado muito, mas é muito complexo, porque não basta apenas a medicação, é preciso fazer um trabalho mais profundo de um reajuste da alma, né? Uma hora nós vamos estudar melhor esse aspecto, a gente precisa de avançar. Os escorpiões vão lembrar para nós agora, não só as emoções desequilibradas, conflitantes, mas as paixões degradantes. Porque das emoções, nós podemos cair em paixões primitivas, paixões gravíssimas, né? Em patologias relacionais extremamente abusivas, né? Que são essas dos conflitos, chegando ao caso da impiedade, chegando ao caso, por exemplo, assim, da insensibilidade tamanha de alguém que é capaz de sequestrar uma pessoa, torturar essa pessoa insensivelmente, com ela chorando e com os familiares todos chorando. Quer dizer, isso é um grau de insensibilidade profundo, um adoecimento gigante, né, vamos dizer assim, da desconexão do ser, né? Seria o caso do escorpião, nesse caso aqui do escorpião, né? O gafanhoto consome a erva verde, nós vamos ver que no outro versículo que vai falar dele, né? Nada obstante, o gafanhoto, ele pode ter um elemento de nutrição muito importante. Lembrar, porque nós não podemos esquecer o fator positivo. O veneno de escorpião, ele pode, através do veneno, pode tirar o próprio soro, né? O próprio tratamento. O veneno da serpente, nós tiramos o tratamento a partir do veneno. Então João Batista alimentava de gafanhotos lá no tempo dele, no deserto. Ele alimentava do gafanhoto. Então, uma onda, ela é negativa para uma determinada expressão, mas ela bem utilizada, ela pode ser positiva, né? Essa força que é emocional, que é conflitante, em dadas condições, elas imputam à pessoa a ter atitudes ótimas. Então vamos imaginar, por exemplo, tem um acidente, vou contar um caso, né? Uma pessoa estava com Alzheimer, numa clínica, e aí, nessa clínica, certo dia, uma senhora chega, estava lá na visita, e essa senhora estava grávida, no 9º mês de gravidez. Ela teve um determinado movimento e começou o trabalho de dar à luz da criança ali. Quem estava com ela não sabia patavina nenhuma, porque antigamente tinha os parteiros que não entendiam, né? Quem estava ali não sabia o que fazer. Uma das internas da casa, que estava lá à janela, olhar perdido no horizonte, num grau profundo, que isso é caso verídico, num grau profundo de Alzheimer, ela saiu da janela, foi lá, fez o trabalho de parto, induziu tudo, fez tudo correto, desconectou, ligou, tal, terminou, entregou o bebê para o menino, voltou o Alzheimer, foi lá, sentou lá, aí foi conversar com ela, agradecer, ela ficou olhando, o que aconteceu? Então, naquele momento que o reflexo mental captou, claramente, gente, aquela mulher que estava ali internada, ela foi obstetra, a vida dela era no campo da obstetrícia, ela era uma profissional, e agora já envelhecida, ela estava com o Alzheimer, estava internada nessa clínica, lá nos Estados Unidos. Então, mas o Alzheimer não impediu, vira à tona, é o escorpião, né, a emoção, vira à tona de forma, não sei nem como nós podemos dizer, né, não posso chamar de paixão, né, de amor, a uma cena que ela sempre trabalhou por amor, e ela foi lá e fez um trabalho de parto da moça, e atendeu, depois voltou a uma lucidez, que o caso dela era grave, e o neurologista que atendia, que tinha acompanhamento, disse, impossível, é impossível ter feito isso, do ponto de vista técnico, mas é um caso, né, um caso contado pela Nete Guimarães, ela teve contato com ele lá nos Estados Unidos. Isso aí fala quando você aprende por amor, ele registra.
Quando a gente tem uma ação por amor, ela fixa indelevelmente, né? As atitudes que nós fazemos somente comerciais, profissionais, sem maiores aprofundamentos emocional, no sentido positivo, ele não fixa, ele perde rapidamente, né? Claro. Então é nesse sentido. Então, o gafanhoto, que no nosso caso aqui está sendo o campo negativo, porque é a emoção que conflita e que traz transtornos, em determinados momentos ela é extremamente nutridora, extremamente alimentadora. Então nós não vamos fugir do gafanhoto, nós vamos qualificar a nossa intimidade, né? Agora vamos lá no outro, né? E foi-lhes dito aos gafanhotos que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Lógico, o gafanhoto atinge vegetal, ele vai na plantação de vegetal e vai invadir e destruir a plantação de vegetal. Mas esse gafanhoto aqui, a ordem é para que ele não mexa nos vegetais. Ele não vai mexer no vegetal, ele vai mexer no homem. Então é claro que esse gafanhoto não é um inseto gafanhoto, né, gente? Não é um inseto gafanhoto. Esse gafanhoto nós já vimos o que é, né? Eles não vão mexer com a erva, mas com o homem, né? Mas qual homem que vai atingir? É esse aqui, ó. O que não tem na testa o selo de Deus. A testa, ela é representativa do centro pensante. Aqui nós temos o chakra cerebral, em conexão com a hipófise, né, que trabalha toda uma ordenação da vida intelectual, dos sentidos, uma ordenação, uma coordenação, uma glândula. É a glândula gerente da vida. A hipófise, no nosso campo espírita, ela está submetida à epífise, que é a pineal, a glândula maior, né? Ainda os estudos da ciência estão ampliando a compreensão maior da epífise, e tem então a primazia da hipófise, né, da pituitária. Mas no nosso caso, quando nós estudamos com o André Luiz, a epífise é a glândula governadora, a hipófise ela é a gerente, e as outras glândulas obedecem, né? Tem todo um sistema glandular em funcionamento, os chakras, tem todo um ciclo de energias e de movimentação em nós, do corpo aos corpos que envolvem o espírito, nessa conexão. Então a testa aqui é símbolo do pensamento. Não tem na testa o selo de Deus, ou seja, o pensamento ainda não é divino, não é espiritual, é material. Ele não está conectado com Deus, essa é a ideia. Quando nós estamos desconectados com Deus, nós somos frágeis, porque a nossa força não está no intelecto, não está no ego, a nossa força não está na razão, a nossa força está no amor. A razão, ela pode nos dar uma sustentação em determinados processos, mas pode chegar num plano em que a razão, por exemplo, uma desencarnação de um filho, num acidente dramático, eu que era tão frio, tão racional, tão intelectual, tão poderoso, eu desmonto ali porque eu não consegui sustentar aquela expressão de entendimento. Então somente o amor é capaz. Imagina uma Maria de Nazaré acompanhando o filho para a cruz, não é? O tormento que ela viveu, mas ela permaneceu impávida. Em determinado momento, diz Humberto de Campos, Maria de Nazaré começou a fazer uma reflexão, mas ele era tão bom, conheço ele desde que ele nasceu e tal. Aí neste momento diz ele que o Cristo lá da frente onde ele estava, ele olhou para ela, olho no olho, e disse para ela: eu preciso do seu apoio, não faça reflexão agora sobre a minha história é esta, nesse momento. E ela então entendeu tudo, porque ela já sabia, ela entendeu e ela manteve o diapasão da prece até o sacrifício, manteve firme. Isso é amor. Sustentar uma coisa dessa é amor. Os discípulos todos, que ainda não tinham amor, cascaram fora. Quem ficou foi só um, só João Evangelista, que deu conta de sustentar o amor. Tanto que ele disse: mulheres, eis teu filho, eis aí tua mãe, né? Ele define. Os outros ficaram de longe, e Judas, que assistiu a cena mais de longe ainda, no outro dia não aguentou pela madrugada e suicidou. O suicídio é uma força grave, né, gente? Na Bíblia ela está apresentando para nós. Então esse gafanhoto aqui, ele vai atuar naqueles que não têm na testa o selo de Deus, ou seja, o pensamento não, no outro versículo nós vamos ver lá no capítulo 13, que está o 666, nós já estudamos isso aqui uma vez, mas vamos voltar nele, né? Que é o chamado número da besta.
É chamado o elemento do materialismo, da desconexão. O campo espiritual, o poder do Espírito, de Deus, da virtude, na nossa mente, no campo operacional da mente, ele vai dar a sustentação de superar os conflitos, superar a tentativa das emoções degradantes e desequilibrantes, não é? Imagina-nos na juventude, em qualquer época, mas principalmente na juventude, quando a turma, os colegas nos induzem, nos convidam, ou nós estamos convidando ao outro para praticar determinados atos negativos, que sozinho nós não praticaríamos, né? Quanta coisa negativa temos aí, não é mesmo? E foi permitido, versículo 5, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Esses 5 meses aqui, eu vou ler a equação, onde é que está? Primeira equação, no livro do Velho Testamento Levítico, no capítulo 25, no versículo 8, está escrito assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então os dias, 7 dias de 7 semanas serão 49 anos. Primeiro. Segundo, em Ezequiel, vamos achar Ezequiel aqui, Ezequiel 4, 6, diz assim: tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a iniquidade. Eu li no lugar errado, está ali no 4. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então a equação está dizendo assim, ó, um dia equivale a um ano. Um dia te dei para cada ano. E nos números também do Velho Testamento, são 3 momentos que fala isso. Capítulo 14, versículo 34, Moisés escreveu assim: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. 40 dias, 40 anos. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias. É uma equivalência, um dia, um ano. Então aqui nós temos 5 meses. Um mês, naquela ocasião, tinha 30 dias. Se nesse diapasão, 30 dias, 30 anos. Vezes 5, 150. Então esse tormento são 150 anos. Esses 150 anos estão absolutamente enquadrados na transição que nós vivemos. A transição de 200 anos, não é? A transição tem o primeiro fenômeno, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Fenômeno pós-guerra, 1950. Ela abre um horizonte para esses processos que nós temos aumentado, não é que inventou não, que isso existia, mas não tão coletivo quanto agora, né? Claro, pela quantidade de gente do planeta. São 150 anos de tormento nesse sentido emocional desequilibrado. Nós já estamos avançando, né, gente? Já caminhamos um pouco depois da Primeira Guerra, já caminhamos depois da Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra a coisa tem complicado para nós. Tem ficado gravemente, cada vez mais difícil a nossa vivência nas estruturas sociais do planeta, não é? São desafios. Então não matou, não mata, mas atormenta. Nós, quando temos que relacionar na sociedade, no trabalho, em casa, com os conflitos emocionais, os tormentos neuróticos, tormentos psicóticos mais graves, é difícil a relação, é muito difícil, não é? Na nossa família, toda a estrutura. Então esses tormentos, eles não matam, mas eles ferem a relação, atormentam, né? A nossa relação com as pessoas. Esse caso que nós já falamos está no livro dos Mensageiros. E aí, não esqueçamos aqui no nosso campo, tá? O grau da obsessão.
Porque quando nós falamos do adoecimento mental, nós não esquecemos a pressão espiritual, né? A obsessão, o endemoniamento que tem lá no Evangelho, mas a obsessão que é a pressão espiritual dos desencarnados, desequilibrados, afetando os seres humanos. E aí a consequência disso, e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Logicamente, só podemos entender esse versículo se a gente considerar a vida espiritual, porque tem muita gente suicidando e morreu mesmo, né? Tem muita gente buscando a morte e tem encontrado. Por que não achou? Porque suicidou e não morreu. O Espírito falou assim com Kardec: eu morri e estou vivo. André Luiz descreve no próprio livro Os Mensageiros as múmias, né? Aqueles que desencarnavam, que é o último item aqui nosso, lá no fundo, que é os que desencarnaram pelo materialismo. Não existe nada depois da vida que não é dentro da religião, não é dentro da sociedade dessa que nós estamos trabalhando, é aqueles que abrem mão do aspecto da vida, né? O nada que existe depois da morte, não existe nada depois da morte, e que descobrem a vida. Então eles não aguentam, se encapsulam neles próprios, vivos, como a lagarta encapsula nela para gerar uma borboleta, né? Só que eles não geram borboleta, continuam lá até ter que reencarnar. Então esse aqui, os homens querem buscar a morte, suicidam, mas não morrem, não é? Nós estamos lidando com colegas, agora há poucos meses, eu não sei quantos, 4, 5 meses atrás, um jovem que foi da mocidade muito precursor, trabalhou conosco lá durante 10 anos, ele entrou lá com 14 anos, deixou lá aos 24, e agora aos 30, acho que 28 anos, não, foi menos um pouco, ele não ficou 10 anos não, ficou 8 anos, ele com 28 anos, acho que foi isso, ele com conhecimento espírita, ele não aguentou e suicidou, uma família espírita. Quer dizer, então nós temos um conflito complexo, né? Porque quando nós falamos de quem não conhece a vida espiritual, é um sentido, mas quando nós falamos de alguém que conhece, sabe das consequências, né? Mas não basta saber, não basta apenas ter intelectualidade, é preciso escrever o nome de Deus na testa, né? O pensamento tem que ser superior. Nós estamos falando do suicídio, que a forma da sociedade está aí, gritante. Mas existem quadros, quantos quadros de suicídio indiretos, né? Quantos quadros de tentativa de morte, que nem parece. Ele foi atropelado, ele tinha 16 anos, ele foi atropelado por um ônibus. Aí ele falou com o pai dele, um mês antes do suicídio efetivar, porque teve uma tentativa e não suicidou. Quando eu tive aquele acidente, eu pulei na frente do ônibus, eu queria morrer. E pareceu que era acidente, ele não falou com ninguém, né? Ele fez uma confissão. São questões, né, gente? Então aqui a gente está falando só para citar o que a quinta trombeta está mostrando para nós. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Agora ficou mais complicado, porque o gafanhoto, que parecia escorpião, gerava tormento, ele agora é semelhante a cavalo aparelhado para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram rostos de homem. Cavalo, quando aparece no Evangelho, é força, é uma força em movimento. O cavalo é o símbolo animal da força, domesticada pelo homem, fortíssimo. Então nós temos os 4 cavalos do Apocalipse, os cavaleiros e os cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo e cavalo preto, né? Então são forças, né? Essas guerras nós estamos vendo um grande combate, uma grande guerra mesmo na sociedade, com esses conflitos que a gente está falando aqui, não é? A coroa, que é semelhante ao ouro, né? Semelhante à coroa de ouro, não é de ouro, é semelhante, é o intelecto frio, a razão pura, a razão fria, a lógica fria, indiferente, sem valor real. Mentira muitas vezes, né? Porque isso não é possível. A lógica pura não vai resolver a vida. A vida é emoção e intelecto, sentimento e pensamento, né? Expressão do afeto e expressão da intelectualidade, a horizontal e a vertical fazendo o equilíbrio. Quando predomina uma só, nós temos um desequilíbrio. Só o pensamento sem sentimento é frieza, crueza, crueldade. Só o sentimento ou a emoção sem o pensamento é sentimentalismo, não é? É um aquecimento também sem nenhum valor. O equilíbrio é que define esse processo. Então a coroa, né, está na cabeça, a mente, o cérebro que decodifica a mente, frio. Parece ouro, o ouro tem valor, o ouro é um metal que tem valor.
Se não é ouro, ele parece, então é alguma coisa que não passa no teste do ouro, né? Ele é frio. E o rosto como o rosto de homem. Parece homem, mas não é homem. Parece. Mas o gesto não é de humano, né? É como diz o Espírito, às vezes a nossa atitude é mais inferior do que a do bruto. Nós comemos, os animais comem até satisfazer e saciar. Nós vamos além, não é? Na gula. Tudo que o animal faz, ele faz até um determinado plano do instinto. Nós, quando adentramos as compulsões alimentares, as compulsões sexuais, compulsão com o jogo, né? Estou acompanhando um caso de um rapaz que está na empresa devendo muita gente, um dia pegando emprestado dinheiro, e agora foi descobrir que ele tentou suicídio, não conseguiu, foi descobrir, gastando todo o dinheiro que ele pega no jogo. E o jogo é ingrato, né, gente? O jogo é ingrato, leva tudo, ingrato. Aliás, tudo que é compulsão, que é vício, ingrato. Então nós estamos vivendo isso. Veja que o Apocalipse não está falando de coisa fora da terra, do fim do mundo, está falando de movimentos que estão acontecendo conosco e que estão destruindo, machucando, atrapalhando a nossa boa vivência. E nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos cuidar, de nós próprios e do coletivo, da sociedade, né? Dentro daquilo que seja possível, dentro do nosso processo de expressão. Então veja que essa força está aparelhada para a guerra. Cada dia uma medicação nova para combater uma psicose. Cada dia uma medicação nova para combater o pânico. Cada dia uma medicação nova para combater o AIDS. E está aí, e as movimentações estão cada vez piores, né? A cada dia que passa nós temos uma enfermidade mais complexa. Tinha dengue, agora tem o chikungunya. E o dengue falou, o mosquitinho lá bonitinho, preto e branco, listradinho, ele falou: você pode deixar para mim, vai vir mais coisa. Não é mesmo? São combates. Tinha erradicado quase, né? E já voltou, então é isso. E tinha cabelo como o cabelo de mulher, e os seus dentes eram como leões. O cabelo tem uma expressão simbólica em várias literaturas, na medicina chinesa e outras, dizendo que o cabelo, ele é como uma antena, ele é símbolo da antena, ele capta o que está fora, traz para dentro, e revela o que está dentro, traz para fora. É uma antena que capta e uma antena emissora. E a mulher aqui é o campo feminino da vida, lógico, a força yin, o yang é o masculino, né? E a mulher é o feminino. Então a mulher representa, é Eva representando a emoção, Maria de Nazaré é o arquétipo do sentimento puro, né? Adão representando o intelecto e Jesus, o Cristo, representando todo o equilíbrio. Não pode nem colocar Jesus nesse caso aqui, né? Seria João Batista representando a sabedoria e o intelecto pleno, né? Essa questão do cabelo como cabelo de mulher é as antenas psíquicas vinculadas às ideologias. Agora nós entramos no campo coletivo, né? As ideologias, não vou nem falar isso, as ideologias que gravitam no terreno da coletividade, no terreno da sociedade. E aí nós vamos ver, por exemplo, a mídia, não é? Vez por outra sai um filme falando, uma novela falando de coisa espiritual, mas a maioria é apenas de guerra, apenas de tráfico, apenas de conflitos, apenas de sexo deturpado e de cenas outras mais equilibrantes. São as ideologias que captam. O nosso Cazuza, quando encarnado, ele compôs uma canção e nela ele diz que os nossos heróis morreram de overdose. Se eu tenho um herói que morre de overdose, eu também vou morrer de overdose, não é? Porque ele é meu ídolo, ele é um mito. A minha imagem, a semelhança, vincula com ele, né? Mas se os nossos heróis mudam, nós vamos mudar também. Então eu quero crer que nós estamos mudando, né? Porque esses heróis lá, eu nunca usei droga, mas todos os heróis do Cazuza eram os meus também. Eu não usei droga, mas tinha um comportamento igual aos deles, né? Então são as ideologias. E quando nós temos uma ideologia do materialismo, a ideologia do hedonismo, a ideologia de todos da economia, da corrupção, são ideologias. Nós crescemos com isso. E essas ideologias são forças que nos levam nessa. Então veja quanta coisa foi saindo lá da fuligem, obnubilou, e quanta situação que foi piorando a nossa relação na vida, não é? A força dos leões é o que mesmo? O leão é o rei, né, dos animais, é considerado o rei dos animais, né? No caso aqui do leão estão os dentes, né, a força, o vigor, o domínio, ferocidade, agressividade. Os leões, se a leoa não proteger os leõezinhos, eles matam, né? Eles comem os leõezinhos,
né? Então representa essa ferocidade aí, tá? Tudo tem o lado positivo, tá? Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, então tem um campo positivo, mas aqui nós estamos diante dos campos negativos. É a força nos dois sentidos: o animal doméstico, que é o cavalo, e o leão, que não é um animal doméstico, que não é um animal domesticado pelo homem, né? É um animal selvagem. Continua, porque o negócio não acabou não. E tinham couraças como couraça de ferro. Nós já falamos isso tudo, mas tem que voltar, né? E o ruído das suas asas era como o ruído dos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Couraça é rigidez, dureza de coração, insensibilidade, insatisfação. Lógico, né? A pessoa é frio, calculista. Quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos extremamente adoecidos, perversos quase, psicopatas quase, sociopatas diante da sociedade, né? E essas asas aqui são as asas, elas formam um alarido, um algazarra, mas principalmente aqui as asas da imaginação doentia. Nós damos vazão a cada coisa. Tem as músicas atualmente que quando passa e nós ouvimos é uma coisa complexa, não é? Loucura. A arte, no campo onde a imaginação humana mais expressivamente é colocada em vazão, né? O teatro, às vezes, o cinema, a mídia televisiva, a mídia jornalística. Quando nós ouvimos determinados programas de rádio falando de crimes, né? de tráfico de drogas, é até doido, né? Antigamente eu trabalhava em banca de jornal, comprava esse jornal falando assim: me dá o jornal do Sai Sangue, jornal O Dia do Rio de Janeiro, né? Depois outros jornais em Minas Gerais que vendiam cada violência, cada os crimes, coisa bárbara, né? Essa dureza de coração. Ficava o dia inteiro alimentando disso, né? Visualizando essas coisas, tanto na ficção quanto na informação da realidade, né? Então essa é a dureza onde nós perdemos aquela sensibilidade espiritual e desconectamos, né? Com a vida. Roma não acabou, né? O ciclo de Roma ainda não acabou. Então nós teríamos a arte, política, né? As ideologias das várias sociedades, a ciência, a filosofia, a religião. Nós estamos matando em nome de Deus, fazendo guerra santa. Ainda hoje no planeta, não é? Ainda hoje no planeta, determinados grupos, eles se arvoram que são em nome de Deus e guerreiam, matam os outros, fisicamente, né? Mas às vezes nós estamos aqui e falamos mal de outra religião. Aí outra religião lá fala mal da nossa religião cá. Isso é a mesma questão. Se nós todos somos de Deus, por que nós vamos falar mal um do outro? Não é? Então são terrenos terríveis desse movimento que nós estamos aqui aparelhados para o combate, como cavalos, são forças, né? Numa corrida desabalada, abusiva. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, o alto tormento, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Quando nós vemos essas expressões da ideologia do nada, a ideologia materialista nas escolas, né? Quando eu entrei para a faculdade, isso aqui não vai nem uma crítica, mas é só uma coisa, até um xiste, né? O nosso professor de sociologia, ele queria provar que 2 coisas não existiam, e a primeira coisa que não existia era Deus. Você fala: Deus não existe, é bobagem, para com isso, Deus. E a todas as aulas ele falava isso, dava um texto, não tinha nada a ver com aquilo, Deus não existe. Então ele queria falar que existia na matéria. E outra coisa que ele queria, e aí por isso que a gente não preocupava muito com o que ele falava, que não existia era a Xuxa. E ele tinha uma implicância com a Xuxa, mas eu acho que ele era apaixonado com a Xuxa, né? E a Xuxa também não existe. Ele falava que as menininhas lá, tudo novinhas, né? Os meninos de 19 anos, 20, tudo paquita, né? Então ele vivia falando que não existia a Xuxa. Mas quando a gente fazia muita bagunça, aqueles alunos bagunceiros, conversando demais dentro de aula, porque tem isso, né? Às vezes ele falava assim: ô gente, vocês querem parar de conversar, pelo amor de Deus? Aí era um riso só, né? Deus não existe, mas a gente avoca Deus para pedir o outro parar de conversar. Então esses conflitos aqui são esses 5 meses, são esses 150 anos em Minas Gerais, onde está divulgado, ou está mais prementemente divulgado para o homem, nutrir o seu pensamento, a sua inteligência de livros que matam, né, gente? Livros que nos fazem perder a conexão com o sagrado, com o espiritual. E se não tivermos uma coragem muito grande, a gente esquece o sagrado.
Quantos jovens vão para a faculdade e realmente começam a deixar a religião? Para não estou contando, a religião é o ópio do povo. Eu aprendi essa frase, né? Porque alguém falou um dia, achou bonito, né? A religião é o ópio do povo. E aqui nós vamos ver nesse escorpião aqui, olha, o carnaval, que é recente, né? O sensualismo exagerado, né? Big Brother Brasil, que é só uma expressão, né? Os filmes, veneno nas caudas, né? Os filmes, o primarismo violento, a dissimulação, né? Como diriam na época que começou, o sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Levamos a sério, né? Sexo demais, drogas demais e rock and roll demais. E estamos aqui nas minhas. O versículo 11 e 12 conclui essa quinta trombeta. Nós vamos chegar na sexta. Se vocês esperaram mais uns minutinhos, rapidinho agora, né? Depois que liga o carro, entra na BR, não tem quebra-mola, já está a 110, que não pode passar de 110. Nós chegamos rápido de pimenta formiga é um pulo. Nós ainda estamos filminho ainda, Afonso? Tá? O último quebra-mola ali depois do. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. E veja que a estrela abriu a chave do poço do abismo. Tinha a chave do poço, e agora vai aparecer o anjo do abismo. Quem que é o anjo do abismo? O Abaddon, Apolion. Abaddon, Apolion, um em grego, outro em hebreu, significa o destruidor. É a lei de destruição. Nós estamos em amplo vigor na terra da lei de destruição. Está destruindo tudo, né? Destruindo tudo que é forma. E quando o homem não consegue destruir, o terremoto destrói. Mesmo? E quando o terremoto não destrói, o vulcão destrói. Mas o homem não destrói, não é construção física. O homem destrói construções ideológicas, não é? Destrói. E é lógico que uma vez destruída é preciso reconstruir. Então nós teremos que um grande trabalho de reconstrução agora, né? Passado é já um ai. Esse é o ai. Não é o ai, não, é um ai, né? O ai, né? Eis que depois disso ainda vem dois ais. Então esse aqui é só o primeiro. Nós falamos dele, dos conflitos emocionais, transtornos mentais e toda a consequência viciosa que tem nessa sequência, né? E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi, lá ele viu, agora ele ouviu, né? E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Está descrevendo que está no altar de Deus, está no controle de Deus, tem anjo segurando, e é o anjo que vai soltar, ou seja, são forças que têm controle espiritual. Ela não acontece porque ela quer, não. Quando a gente lê o livro O Abismo, do Ranieri, lá no final do livro O Abismo, o arcanjo Gabriel, ele está lá nas alturas, porque ele é um dos coordenadores, né? Aqui na terra, o arcanjo Gabriel está lá nas alturas espirituais, e um desses dragões está lá nas baixadas, na profundidade da terra. Aí o dragão está acorrentado, e o dragão olha para o Gabriel e fala assim: Gabriel, és forte e poderoso, és um anjo de Deus, mas eu não tenho medo de você não, Gabriel. Eu vou subir, nós vamos subir, ou seja, nós vamos encarnar aí na terra, e vamos destruir essa terra toda. E o Gabriel simplesmente estava com os braços e as asas abertas, né? Para falar assim: nós te amamos a si mesmo, irmão, vem para cá, a luta é grave, né? Pode vir. E quando um dragão desse encarna, gente, tipo um Adolfo Hitler, o Idi Amin, né? E outras expressões dessas de lideranças coletivas, que quem encarna nessa situação é líder coletivo, né? Ele não vai liderar um município, não, ele lidera a nação. São graves expressões do mal na terra, né? Elas todas estão sob a tutela, claro, do plano superior, que coordena, né, aquele plano. Então essa sexta trombeta, ela vai mostrar essa apresentação. O que ele vai dizer para ela? A qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta, a voz, né? Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio da Babilônia, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, Babilônia, onde é o Iraque hoje. O que aconteceu lá? Eu vou fazer um desenho aqui no quadro, só para a gente dar uma ideia, tá? Antes de Jesus nascer, foi construída uma cidade no plano espiritual da terra. Deixa eu ver se é para cima, né?
em forma de cruz. Essa cruz aqui chama cruz gamada, quando ela está quebrada para a esquerda. É a cruz gamada. Quando eles saíram de lá, eles fizeram a cruz invertida. Porque olha aqui, se a gente for rodar, é como se fosse um pé, não é? Aqui, né? É como se fosse um pé rodando, dando movimento. Se fizermos desse jeito para frente, ela está rodando para o contrário. Ela estaria rodando ao contrário. Esse aqui é o movimento ao contrário. Esse aqui é o movimento correto. Essa é a cruz gamada, essa é a suástica. E ela está inclinada, ela não está assim retinha, ela está inclinada no eixo. Isso é uma das expressões. Então, nessa cidade, foi aprisionada, era uma cadeia, uma grande penitenciária. Foi aprisionado 2 bilhões de espíritos. Essa informação está no livro Francisco de Assis, do espírito milanês, médium João Nunes Maia. Aprisionado 2 bilhões de espíritos. Esses 2 bilhões de espíritos são os grandes líderes do mal no planeta Terra. São todos os líderes. O resto tudo vai atrás, igual vaca, né? Vai atrás da manada, igual folha de bananeira. Mas esses 2 bilhões não, são espíritos extremamente graves. Eles foram retirados, ficaram presos há 1000 anos, para que Jesus pudesse chegar à Terra, fazer o trabalho, voltar ao mundo espiritual. E logo depois que Jesus voltou ao mundo espiritual, eles começaram a abrir as portas dessa cidade e eles começaram a encarnar, começaram a soltar. E os anjos estão soltando os quadros. Soltaram tudo de uma vez, né, gente? Soltou um braço, depois soltou o outro, soltou o outro. Então o que acontece? Aqui nós temos 4 braços. 2 braços no Oriente e 2 braços no Ocidente. Eles invadiram todas as coletividades humanas. Aqui nós temos Gengis Khan e a estrutura. Gengis Khan foi um guerreiro mongol. Mongólia está próximo da China, da Índia, na Ásia. Gengis Khan e a turma que trabalhou com ele, milhares de espíritos, milhões, destruíram demais nessa época, quando eles chegaram aqui na Terra. Então ainda, até hoje, né? A turma que foi para a Ásia, ela foi dominar Jerusalém e várias expressões, criando o campo negativo da expressão da religião muçulmana. Aqui não estou falando da religião muçulmana, estou falando dos negativos que se apropriam. Nenhuma religião aqui ela é ruim, todas elas são santas. Mas a religião às vezes é utilizada por homens maus para fazer negatividades, né? A do Ocidente, uma grande horda desses espíritos encarnaram na estrutura da religião do ocidental, né? Que era o cristianismo, depois ele partiu em catolicismo e depois no protestantismo. E fizeram as cruzadas e a Inquisição. Logicamente que as pessoas santas da Igreja Católica iam fazer um negócio desse. Você pensa que Santa Teresa de Ávila, Francisco de Assis, iria fazer uma coisa dessa? De jeito nenhum. Mas então, determinadas pessoas, esses espíritos negativos, entraram e macularam a religião. É história, né, gente? E a outra parte são guerreiros. E esses guerreiros estão no último grau, o último ato de saída daquela cidade, na Alemanha nazista com Adolf Hitler. Mas ela não começa na Alemanha, não. Ela vem bem antes, na Europa inteira, fazendo as revoluções, todos os conflitos relacionais na Rússia, depois a França e a Alemanha, depois a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa mais à frente e a Segunda Guerra Mundial. Lógico que antes disso também eles estão encarnando e saindo. Então são espíritos que quando encarnam, eles se imiscuem nas sociedades, nas instituições, nas organizações e destroem tudo e mancham a história daquela instituição. Mancham. Então você imagina a Inquisição. A Inquisição, ela foi capaz de torturar uma pessoa em nome de Deus, pior do que os calabouços da Revolução de 64 aqui no Brasil. As cruzadas, chamada cruzada, Guerra Santa, né? Saiu da Europa. Só na primeira cruzada, mais de 1 milhão de crianças, jovens foram mortos para fazer guerra por causa de Jerusalém, né? Contra os muçulmanos. Era a turma brigando um com o outro. Aí no livro Francisco de Assis mostra quanto Francisco de Assis tem um diálogo com Saladino, não é? Que era o coordenador na ocasião. O Saladino, enquanto ele esteve sobre a aula de Francisco de Assis,
O Saladino esfriou, sossegou. Tão logo Francisco despede e volta, porque Francisco de Assis foi nessa cruzada, né? O Saladino volta aquela sanha de perseguição e mata aquele monte de cristãos que estavam em nome do Cristo, e combatendo ali conforme aquele momento, né? Então nós não estamos falando da religião, né, gente? Nós não falamos de religião, nós falamos de esses espíritos que foram soltos e que entraram nos agrupamentos humanos e trouxeram desordens. E aí estava aqui, olha, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e anos, cada coisa no seu tempo adequado. Não é assim, 1 hora exata, 3 horas da tarde, o dia tal. Não é isso não. Cada qual chega no tempo certo, no lugar certo, na circunstância certa. Porque todos somos filhos de Deus, inclusive esses dragões, que estão sendo trabalhados para recuperação. Quando é que vai recuperar, não sei, né? São espíritos extremamente difíceis, né? Qual que é o objetivo que eles tinham? Eles foram soltos, hora, dia, mês e ano, a fim de matarem. Lá quando nós falamos na quinta trombeta, ela iria atormentar. São as doenças psicológicas, doenças emocionais. Então ela não mata, ela atormenta, né? Geram tormentos. O sexo, né, desequilibrado. Agora aqui não, agora é matar. Que é perseguição, é para matar. É uma questão mais complexa, mais profunda, operacionalmente mais profunda. E o número dos exércitos cavaleiros era 200 milhões. Eu ouvi o número deles. 200 milhões, se multiplica por 10, nós vamos ter os 2 bilhões. Por que 10? Porque são as 10 pragas, né? 10 é o número que define, no campo da negatividade, a expressão negativa. Porque também tem o lado positivo, tem os 10 mandamentos, né? Mas dessas questões de 10, somente os 10 mandamentos é a expressão positiva, o decálogo. Os outros, quando aparece o número 10, ela está dizendo uma grande força de expressão muito negativa. Então por isso que Moisés, negativa sim, ela vem para corrigir o processo, né? Como o caso do Moisés com as 10 pragas do Egito, né? Para poder retirar o povo de lá. E aí depois ele tem os 10 mandamentos para contrabalançar. Então nós temos aqui os 200 milhões, 10 grandes grupos. Aqui no 15 eles falam, matarem a terça parte dos homens. Aí terça parte é o seguinte, o nosso planeta tem 24 bilhões de espíritos. Nas informações que tem vindo através do Chico Xavier, desses 24 bilhões de espíritos, cerca de 1/3 deles, como está no Apocalipse também, mas cerca de 1/3 deles, não permanecerão na Terra no mundo feliz. A terça parte, né? Ou seja, 8 bilhões. Então nós deveremos ter um êxodo agora, nessa década de 2050, cerca de 2 bilhões, esses 2 bilhões daqueles que não melhoraram, né? Eles vão ser retirados do planeta para um outro planeta. E no final do terceiro milênio, 3050, por aí assim, os outros 6 bilhões que não renovaram, fazendo 1/3. Matar aqui, nesse caso, é a segunda morte, né? Não é morte física, exatamente, porque morrer na encarnada todo dia isso acontece. É a morte no sentido de não pode mais ficar no planeta Terra, aí vai ser levado para o planeta, como foram os capelinos, né? Os capelinos que morreram lá em Capela, eles foram trazidos para o planeta Terra 40 mil anos atrás, e estão aqui, muitos deles até hoje. Os que melhoraram já voltaram para a Capela. Essa que é a morte, é a segunda morte. Nós vamos estudar lá na frente para falar da segunda morte. O que é a segunda morte? É quando você sai de um planeta e é levado para outro planeta. Essa é considerada por queda, né? Porque não deu conta de ficar naquele planeta. Essa é a segunda morte. E esses 2 bilhões de espíritos que foram soltos, isso, a maioria ainda estão aqui. Encarna e desencarna, porque não pode ficar preso. Agora eles vão ser exilados, não vão ficar presos mais não. Porque nessa cidade, quando eles estavam presos, eles influenciavam mentalmente aqui na Terra. Não tão grande, né, mas influenciavam. Agora vão ser retirados da Terra. Porque em 1000 anos, eles foram soltos no século V. Né? Até o século XV fizeram a preparação e depois está feito até hoje. Não muda de uma hora para outra assim, né, gente? Não muda, continua fazendo a mesma guerra. São histórias complexas, isso aqui nós estamos passando por cima porque não dá tempo de entrar muito, mas tem coisa muito difícil aqui, tá? E assim, viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo. Agora são forças negativas, né, gente? São forças extremamente negativas, processuais. E os que coordenavam, os que cavalgavam, que coordenavam o cavalo, tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre.
São forças destruidoras, são os coordenadores, força selvagem, primarismo, não é? E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Nós falamos aqui de muitas coisas, as cruzadas, a Inquisição, o feudalismo, não é? Os vassalos e os reis, Adolfo Hitler, o materialismo, a guerra, tudo isso e outras expressões que vemos aqui no mundo ocidental. No oriental também tem muitas expressões, né? Muita coisa terrível. O que a Segunda Guerra Mundial fez foi gigantesco, né? Tem até hoje repercutindo. Até hoje não. Hoje é pouco ainda, vai repercutir por muito tempo, né? Então são essas insensibilidades, todo o treinamento que esses espíritos fizeram para a obsessão em massa, o que geraram de violência na Terra, o que geraram de conflitos na Terra. Estamos vivendo até hoje esse poder, ou sob, debaixo desse poder, né? É preciso transformar, vai ter um momento. Por enquanto está mostrando a destruição. O Abaddon e o Apolion são as forças dos destruidores que estão aí queimando carro. Nós, só para fazer um dado, nenhuma atitude dessa chega até nós se nós não tivermos um karma, não é? Quem tem, passa pelo karma. Quem não tem, a coisa passa sem encontrar com ele, né? Lógico que eles estão sob o controle de Deus, tá? Nós vimos aqui. Eles não fazem porque eles querem, não. Eles fazem porque Deus permitiu, a lei permitiu. Como Jesus disse para Pilatos. Pilatos falou assim: você não está vendo que eu tenho poder para te matar, para te prender, para te soltar? E você não quer nem conversar comigo? Jesus disse para ele: olha, Pilatos, você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse te concedido pelo alto. O que você vai fazer não é porque você quer, é porque a força do alto está permitindo, é a vontade de Deus e eu vou submeter. Mas se não fosse a vontade de Deus, era só pedir, vários anjos viriam aqui agora e mudaria a cena. Por estas três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Tudo isso representando fogo, fumaça, enxofre, esses elementos, por exemplo, das ideologias, da guerra. O que as nações poderosas fazem? Constrói arma de guerra. Aí não utiliza, precisa construir novas porque é o maior consumo de dinheiro na economia, por exemplo, americana. O que ela faz? Ela fomenta um conflito na África e vende arma para os africanos. Fomenta um conflito no Oriente Médio e vende as armas obsoletas para eles. Aí eles têm que gastar as munições. Até nós, quando tinha uma espingarda de chumbi, ficava lá na bananeira, ainda bem que era na bananeira, né? Dando um tiro para ver se apontar a miragem, né? A mira. Imagina esses países de terceiro mundo comprando armas de guerra baratas, porque eles precisam desovar o negócio, até porque tem que fazer novas armas. Então é isso aqui, gente. Ideologia de guerra. É todo dia patrocinado. Nós vamos ver um filme do Conan, filme do Schwarzenegger, só guerra, guerra, guerra. O último guerreiro, o guerreiro do infinito, o guerreiro do futuro, o guerreiro sei lá do quê. Cada dia é um guerreiro diferente. Nossa Senhora. Então, as brigas entre os seres humanos são fomentadas. Fogo, fumaça e enxofre, né? Continuando, né? São todos os processos humanos. Porque o poder do cavalo está na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Aí o poder aqui são os argumentos, os acordos, os embaixadores, os conchavos, não é? A corrupção que está em moda, a gente fala da corrupção, mas não precisa ser a corrupção só. Todos os elementos de acordos, onde nós utilizamos a força da argumentação, a força da nossa expressão, para domesticar o outro, para dominar o outro, para surrupiar do outro, né? Para criar sistemas e ferir. E aí é com a cauda trazendo o veneno da astúcia, da mentira e do engodo, dos interesses inferiores, imediatos, os baixos instintos. São as expressões desses espíritos aqui na Terra, que quando eles encarnam, eles procuram os postos de comando. Eles dirigem coletividades nos 4 cantos do mundo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto na religião, quanto na política, quanto na ciência, na filosofia, na arte, em todas as épocas, né? Com atuações, nós falamos lá atrás de algumas coisas disso, mas elas estão aqui. Então toda expressão negativa que nós assistirmos, lógico que não foi criado pelo Espírito Superior, né? Não foi, né? As músicas que nós ouvimos aí às vezes são difíceis. Agora entra no último finalzinho aqui, está acabando, que são os outros homens.
que não estão vinculados a esses dragões, que não estão vinculados, né, aos tormentos naqueles campos psicológicos, não estão nem emocionais, nem psicológicos, estão numa lucidez, ainda não estão descidos. Vamos ver aqui. Que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, né? E aqui, quando fala para não adorar o demônio, é aquela questão da religião, né? Da religião. Então eles não vincularam a religião. O processo deles aqui não é que eles foram bons que não adoraram o demônio, eles não vincularam a religião, né? Mas eles tinham as obras que eles não arrependeram, né? E os ídolos de barro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Isso aqui não é imagem de santo, não. Isso aqui é toda vez que nós transferimos a nossa fé para alguma coisa que não poderá nos salvar ou nos ajudar, senão nós mesmos. Então, não tem nada a ver com a imagem, pode ter a imagem, isso não faz mal nenhum, isso não é o problema. Quando fala assim, não ter a imagem, a gente acha que não pode ter uma imagem da Nossa Senhora em casa. Não, pelo amor de Deus, tem nada a ver, não é isso que está dizendo aqui. Essas esculturas, esses ídolos de ouro, de prata, de bronze, então ídolos de ouro, né, de prata e de bronze, nós vamos ver aí quanto que nós, para termos dinheiro, para termos qualquer poder, quanto que a gente pode usar essas forças negativas, né? De pedra, de madeira, nas várias expressões das conquistas, até mesmo para ser promovido na empresa, nós às vezes mentimos, surrupiamos do nosso colega, né? Para ser promovido na empresa. Às vezes na escola, nós passamos por cima do colega, em qualquer expressão, seja como aluno, como professores, nas relações humanas, não é mesmo? Nas instituições humanas. Então isso aqui tudo são os ídolos, os ídolos de prata, de ouro, ou seja, eles são mais importantes do que a pessoa. A conquista do poder é mais importante do que a pessoa, né? São aqueles que não estão diretamente ligados às guerras, lá dos conflitos da religião, mas que vivem numa expressão de materialismo e de ateísmo, de agnosticismo muito grande em relação à vida espiritual, mas com um grave abuso em relação à vida material, né? Adoraram a si mesmos, a vaidade, o agnosticismo, em tudo vem obra do acaso. O existencialismo está aqui nessa expressão também, porque fez o homem achar que a vida não tem sentido. A vida não, por exemplo, nós vamos aos países mais ricos da Europa, eles não tem sujeira na rua, não tem nada não, tem uma civilização ótima. Porém, quando se busca sentido, não tem sentido. Então o consumo alcoólico é grande, o índice de suicídio é grande, aqui também tem consumo alcoólico, não é só privilégios, mas tem um alto índice de consumo. Por quê? Porque tem expressões, às vezes, de vazio, né? Tem coisas, mas não tem tudo. Isso é na sociedade como um todo, né? E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem de seus furtos. Os homicídios indiretos, do vício. Quantas pessoas vivem à custa do cigarro e quantos morrem por causa do cigarro? Quantas pessoas vivem à custa do dinheiro que produz o álcool e quantos morrem por causa disso? Morre não é só morrer fisicamente, né, gente? É todo um sistema de negatividade, da viciação. A propaganda é infeliz. Hoje a propaganda de cigarro já está acabando no mundo, mas ainda existe. No Brasil, somente a Fórmula 1 ela supera a lei brasileira e faz propaganda de cigarro na televisão, porque é proibido fazer propaganda de cigarro no Brasil, já desde o ano 2000. Porém, não sei se 2000, tem um momento aí que teve promulgar a lei, mas com a exceção da Fórmula 1, por causa do poder do dinheiro da Fórmula 1, né? Então são elementos que estamos aqui pensando. As feitiçarias aqui, gente, é maledicência, pensamento negativo, né? A fornicação é o sexo sem compromisso, os furtos, né? Os pequenos fraudes diárias, o pequeno engano operado na vida, são as forças que têm destruído. Um negócio complicado, 21 versículos hoje, né? Muita coisa, nossa senhora, mas nós temos que fazer, tentar ir. Eu não sei se a gente vai, né? Se a gente tinha mais compromisso para hoje, mas está em tempo. Quero agradecer, gente, a atenção de vocês, pedir desculpa por qualquer excesso de correria, porque a gente queria falar, porque no segundo semestre nós vamos chegar aí com o versículo 10, capítulo 10. Desejar muita paz a todos, felicidades, agradecer o carinho da relação e que Deus abençoe cada um, para a gente poder crescer mais e mais espiritualmente.
Muita paz, muito obrigado, tá? Felicidade, devolvemos a palavra aos nossos coordenadores aqui.